E o programa de hoje do Statecast tá incrível. Você que quer abrir um negócio, você que está querendo começar a empreender, em qualquer ramo que seja, que está querendo dar o primeiro passo, vai receber dicas valiosas hoje da Clarice Dantas, contadora, franqueada da CF, uma das maiores franquias de contabilidade do país, empresária, mentora de profissionais que querem se embrenhar aí, se arriscar no empreendedorismo. Clarice é minha parceira há muitos anos, minha amiga de vida, e está aqui para deixar para vocês assim, uma mensagem de sucesso, porque é o que ela é, uma empresária de sucesso. Muito obrigada por você estar aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E sabe que a gente vai além dos negócios, então eu tenho trazido pessoas que são importantes na minha vida, não só como negócio mesmo, né? Que acrescentam a vida da gente nos nossos negócios, mas que são importantes na minha vida. Eu acho que eu comecei os 8 programas que estão indo, dos 4 que já foram, e agora os próximos 4, acho que só 1 ou 2 pessoas são pessoas que... Não fala assim que eu choro. Aí a gente não consegue começar. Pode chorar, a Vivi chorou também. Eu acho que se a gente empurra, né? Um empurra o outro. E assim, vambora. E quando a gente alinha, tudo dá certo. Eu acho que não é empurrar. Eu acho que quando a gente tem parceiros, vai além da amizade, né? Amigo é uma coisa. Parceiros que apoiam umas às outras. Porque eu gosto muito do público feminino. Eu gosto de lidar, de apoiar. Eu vejo que as mulheres, elas agem muito por intuição, né? Por não terem esse apoio, por não terem abertura, acesso às pessoas para um bate-papo, né? E eu sempre convido e elas se sentem constrangidas porque elas veem que tudo é tomar lá da cá, né? Eu não gosto de trabalhar assim. Eu já gosto de parceria. Eu te ajudo a crescer e a gente cresce junto. E vamos embora. Então, eu acho que a gente começou assim, sim, né? Nosso primeiro contato foi dessa forma, sim. né? Você pode ver que eu gosto de trabalhar assim. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente é parceira para a vida toda, em todos os ramos, em todos os pontos de vida. E como é importante, no como nosso é caso, já ultrapassou, muito bom, né? E como é muito bom a gente poder ter uma pessoa para apoiar a gente, seja no lado empresarial, seja no parte emocional, de amizade, né? Como é importante, como é raro. Né? E eu fico muito feliz por a gente ter isso. Eu acho que esse papo aqui, ele vai ajudar muita gente, porque vai clarear para quem quer começar, vai clarear para quem tem medo de começar, vai clarear para quem já começou e não sabe qual o próximo passo. Então, a gente não vai focar num nicho, né? A gente vai falar para qualquer pessoa que queira empreender. Sim, e em qualquer tipo de negócio. Então, qual é a dica, né, que eu tenho para dar para as pessoas que estão começando? Primeiro, é definir atividade. Qual é o nicho que eu vou trabalhar? Né? E aí ver assim, esse é o meu público-alvo. Vamos falar da estética, né? Já que é o Statecast. Eu vou começar a trabalhar com estética. Em que ramo você vai trabalhar na estética? Né? Porque tem procedimentos que a gente sabe que são valores altos. Né? E tem aquele que vai começar de baixo, pequenininha e tal. E aí esse bate-papo com um contador é importante porque ele vai te ajudar a definir por onde começar. Né? Então a gente vai falar assim, a gente tem o MEI, a gente tem a microempresa e tem empresas de grande porte, que é onde todo mundo deve querer chegar, né? Então, quando a gente bate esse papo, então a gente vai pegar profissional da estética que está começando, é aquela dermatologista, né, que se profissionalizou agora, que ainda vai fazer a cartela de clientes e tal. Então, para essa, eu indicaria começar através do MEI, que o MEI, ele tem essa atividade específica para esteticista, né, para massagista. Então, ele dá essa abertura.
Então, a melhor opção para quem está começando no ramo da estética, com procedimentos que não são tão altos, eu indicaria o MEI. O MEI a profissional que entra com o MEI, ela pode abrir um espaço? Pode abrir um espaço. E ela pode... Tem um funcionário também, né? Isso. Aliás, ela pode legalizar um espaço, não, ela deve legalizar esse espaço. E a grande vantagem é que o custo é muito pequeno, entendeu? Ou quase zero. Uhum. Né? Só que aí a gente entra em contrapartida. Vamos avaliar quais são as regras do MEI, porque nem tudo são flores, né? Ainda mais no Brasil. Nem tudo são flores. Então existem algumas regras que precisam ser seguidas. Uma, essa atividade dela se enquadra. Por exemplo, um fisioterapeuta que trabalha com estética, ele não pode trabalhar como MEI. Por quê? Porque ele é um profissional regulamentado. Entendi. Então, profissionais regulamentados não podem ser regulamentado MEI. É que tem... CREFITO, CRC... Como é que chama isso? Conselho, né? Isso. Então, amanhã, se a estética... Porque essa é uma briga da estética. A estética vem brigando por essa regulamentação. Regulamentou, não pode mais ser MEI. Regulamentou como profissional, não. Entendi. Entendeu? Então, não é que ele não possa ser MEI, ele não pode atuar como MEI, que é o que eu falo, porque tem profissionais da estética, ou tem fisioterapeuta, que eles promovem campanhas, então eles vendem camisa, vendem não sei o quê. Aí então, é comércio, né? Pode Produto. ser. Uhum. Aí, assim, nessa parte, você não precisa abrir uma microempresa só para vender a camisa para um evento, por exemplo. Sim. Não, ele pode comercializar. Ele só não pode trabalhar como fisioterapeuta não. Tendo MEI. Não pode. Aí ele já tem... Nem usando a opção como estética. Porque o CREFITO vem e autua ele. O conselho. Isso. Então, a partir do momento que eu sou regulamentada, que eu tenho conselho, aí eu já tenho que abrir uma pequena empresa. Uma microempresa. Uma microempresa. Isso. Aí você já parte pro porte de cima. O passinho, o degrauzinho de cima. Aí a gente vai avaliar de novo, a gente tem que sentar e conversar. Qual é a sua projeção de faturamento? Com que ramo você vai subir e agora começar a trabalhar, para a gente ver em que categoria você vai se enquadrar. Vai ser microempresa, mas vai ser simples, lucro presumido, o que vai ser mais vantajoso para você. Aí é o segundo passo. E tudo está relacionado ao faturamento. Tudo relacionado ao faturamento. O profissional liberal, o fisioterapeuta, não necessariamente ele precisa ser microempresário. Ele pode ser o profissional trabalhando autônomo, entendeu? Só se ele for trabalhar em outro porte. Se ele já começar assim, não, eu preciso contratar 5 pessoas. Aí a gente já começa a avaliar, porque a carga tributária em cima do INPS de um autônomo é bem pesada. Entendi. Aí a gente tem que avaliar a contrapartida. Então, assim, em qualquer ramo, né, que a gente fala, é muito importante um contador para orientar. Para você não trocar os pés pelas mãos. Não dar cabeçada, né? E não estar vulnerável a uma multa. Por isso que eu falo, bate-papo é muito importante. A gente pode orientar o caminho certo de qualquer profissional. Entendeu? E assim, a maioria dos contadores eu não cobro, mas eu sei que muitos também não cobram por esse bate-papo, por esse primeiro atendimento, né? Sim. Pode ser que a gente cobre por um estudo, por alguma coisa mais avançada, pode até ser, mas esse bate-papo inicial que já abre... Para dar o primeiro passo, né? Que já abre um leque de oportunidades e de clareza para o negócio, é muito importante. Uhum. Entendeu? E é o que as pessoas precisam. Quebra o tabu e vai, não ficam com medo, entendeu? Porque a gente pode ajudar muito no crescimento de qualquer profissional, qualquer empresário. A profissional que começa com MEI, ela pode faturar até quanto? 81 mil. Por ano? Ao ano. Isso dá... 6.750 por mês. E aí é importante dizer, é o ano, mas se você abre no meio do ano, isso se torna proporcional àquele ano. 40 e poucos mil, então. Vai abrindo proporcional. Abri em fevereiro, não é mais 81 mil, proporcional. Mas esse valor de 6.750 não pertence a um mês fixo, específico. Ele é o ano. Sim. Ele pode subir, descer. Então, eu posso faturar 20 mil esse mês e mês que vem 5 mil, né? Desde que no final do ano deu 81 mil.
No final do exercício dê essa soma de 6.750 multiplicado pelos meses que você abriu e fechou o ano. Você abriu um MEI com uma projeção de faturamento baixa e, de repente, abriu uma oportunidade de crescimento grande com outra área dentro da estética que você não estava contando. Ou deu um boom de cliente e eu passei a faturar um monte. Quero crescer e tal. Esse valor de 20 mil não foi só um mês, foram 2, 3. E aí apertou dentro do MEI. Aí as pessoas ficam morrendo de medo quando chega essa hora, né? Aí eu falo assim, não, maravilhoso, porque você não pode querer ser MEI a vida inteira. Você investiu num negócio não para ser MEI. Você investiu num negócio para ser grande, mas a sempre gente grande. Entra numa outra... A pessoa tem medo. Questão aí, né? Quer mais café? A gente entra na questão aí das limitações, das crenças limitantes, que aí... do medo de crescer, e aí a pessoa precisa de um piquenique. Ou de parar na nossa mão, assim. Elas a gente dá um espelho pra ela. Piquenique com uma mulher maravilhosa pra desbloquear tudo isso. A gente precisa dar uns empurrãozinhos, num aqui, num ali. Porque entra num outro papo. Todo mundo devia querer começar com o MEI e ter uma meta. Daqui 2 anos eu quero ser uma microempresa. Dependendo do plano de negócio deles, ele pode escalar isso mais rápido. Com certeza. Com a Ana orientando, eu tenho certeza. Só eu não, você estratégias também. De crescimento. Você tem a sua mentoria também para isso e as pessoas... A gente falou no outro podcast com a Viviane sobre mentoria, o quanto que um mentor promove, proporciona insights assim, para a gente crescer muito mais rápido. Mas não é insights, eu acho que desbloqueio. Porque o que dá medo? O novo, né? O desconhecido. Não é nem o novo, eu acho que é o desconhecido. E se você busca conhecimento, pessoas para estarem te orientando, te apoiando, se você tem aonde buscar aquele conhecimento, essa insegurança diminui. Claro. E aí você vai ter um suporte, um apoio ali, né? E você vai desbloqueando esse medo. Se você tem um contador que te oriente, olha, eu sou MEI, eu vou pagar só uma guiazinha de R$80 por mês, maravilha, esse aqui, mas que aquilo tenha uma visão de trampolim. Sim. Entendeu? Sim. E não é trampolim que vai te jogar para baixo, vai te jogar para cima. Sim. E aí você senta e fala assim, olha, que eu oriento muito MEI, que eu vejo que aquilo ali vai ficar apertado, né? Eles não enxergam, mas eu já vejo assim de cara. Eu falo assim, eu vou te passar uma planilha de projeção, como se você já fosse microempresa. E aí você vai precificar o teu valor dentro disso aqui. Porque não dá um baque. Na hora que mudar. Porque a precificação é outra. Sim. Porque o teu custo fixo muda quando você passa a ser uma microempresa. Né? O microempreendedor, o que ele faz? Paga uma declaração para o contador uma vez por ano, se ele não tiver funcionário registrado e não quiser um acompanhamento. E uma guiazinha que é um valor fixo, independente do faturamento, é aquele valorzinho. Quando você dá o salto, não, aí começa a ser o imposto sobre faturamento. E aí você tem que ter uma contabilidade. Aí você tem que ter uma mensalidade para um contador. Então, o que eu trabalho com eles já leva isso daqui. Já leva essa projeção, já joga no teu preço e encara isso como uma margem de lucro temporária maior. Sim. Entendeu? Então, quando você virar microempresa, a tua margem vai diminuir, mas você já está contando com aquilo. Sim. Você não vai precisar modificar nada, valor, nada, já tá... não vai ser um salto doloroso, né? É um salto planejado. Não vai levar um susto, né? E eu acho que é isso. Então, assim, as pessoas ficam com medo de deixarem de ser MEI porque não sabem esse salto. Quanto esse salto vai projetar na estrutura da empresa, na estrutura do salão, na estrutura que ele tem montada. Né? Então, quando a gente consegue orientar, quando ele busca um mentor, esse medo acaba. Eu já tô... porque deixa de ser novo, deixa de ser desconhecido. Eu já tô programada para isso. Informado do que vai acontecer. Eu já não tenho medo do salto, porque eu já sei o que vai acontecer na hora que eu der um salto, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que os contadores podem ser mais explorados pelas... Não só empresários, pelas
profissionais, pelos profissionais. Sim. Porque não necessariamente um esteticista é um empresário. Não é. Exatamente. Não essa é a minha briga aí, né? Não é. A minha bandeira é essa. Ele não começa empresário, ele começa... Não só o esteticista, não. Vários profissionais liberais, eles não têm esse... A gente vem discutindo isso em todos os programas, praticamente, que a gente não se forma empresário na faculdade. A gente nem aprende sobre empreendedorismo na faculdade. Que eu acho um erro. Aí a gente vem pro mundo e quer empreender. Aí, pronto, enfia a cara na cabeça e até virar empresário é tanto tombo, é tanta pernada, é tanto erro, tanta coisa. Uma vez eu fui E muita gente desiste. Então, uma vez eu fui procurada por uma nutricionista, onde ela tinha um projeto bem bacana, que era isso, era pegar os recém-formados e estruturar e mostrar para eles como é aqui fora. Né? Então ela ia na faculdade, pegava a turma no último ano de faculdade ou no último período. A vida real é assim, meu amor. Não, eu acho que assim, não é nenhum choque de realidade, não. Eu acho que ela passava assim, para você abrir um consultório e atender, qual é o passo que você precisa percorrer? É isso aí. E é isso, você tem que ter licença, você tem que ter um alvará, o que você tem que ter? Né? Qual é a estrutura? Para que você tem que estar preparado? Porque senão você sai com um canudo na mão, e agora? Eu fico imaginando agora, né, porque o farmacêutico, ele também não aprende na faculdade, que se ele quiser abrir uma farmácia, ele tem que fazer isso, isso, isso. Ele sai farmacêutico, se vira. Então eu fico imaginando como pode os cursos não te prepararem para... Como que pode? Pro mercado, né? Te preparam para ser empregados, né? Sei lá, te prepara para nada, eu acho, porque te prepara tecnicamente. Você sabe calcular uma dieta, sabe pesar, sabe IMC, sabe caloria, sabe não sei o quê. Né? Pois é, e aí? Como eu vou captar meu cliente? Como eu vou buscar? Como é que eu vou... qual é a estrutura que eu preciso? Eu posso atender online, mas online me exige o quê? Aí ele te prepara para arrumar um emprego de nutricionista em hospital, que aí é CLT. Então, tudo CLT. E você fica acho desorientado. Eu, sinceramente, eu acho que deveria... Não precisa ser uma matéria obrigatória, mas que deveria para quem quer abrir um negócio, para quem tem uma opção. Essa visão, deveria ter essa opção. A gente conversou muito na época sobre isso. Eu falei, se as faculdades abrissem a cabeça para uma matéria eletiva que fosse, né? Para os profissionais que eles estão formando e que esses profissionais estão saindo com muito conhecimento, formados, habilitados para exercer a profissão, só que eles não habilitam eles para exercerem a profissão lá fora. Como empresário. Lá fora, ou para fazer como escolha. CLT, ok. Ou para fazer escolha. Eu não me enquadro nessa parte de empresário, tá tudo bem. Vou buscar um parceiro e eu prefiro trabalhar para alguém, tá tudo bem, mas que você tenha conhecimento para escolher. Conhecimento ou o direito de optar. Vou experimentar os dois. Eu não me enquadro, gente. Eu não sei essa vida de empresário, de ficar buscando público, de focar. Não, isso aí não é para mim. Tudo bem. Sim. Mas eles saem sem nada. Isso eu falo do nutricionista, mas é em geral. Até contador, gente, faculdade dá uma base muito sobre legislação. Mas a teoria é linda dentro da contabilidade, mas quando você sai para o campo de mercado, a realidade é bem cruel. Eu acho bem que outra, sabe? A gente cai numa problemática, que nem é o nosso assunto, mas a gente cai num problema da educação no Brasil. Isso. É um saber... eu fui educadora há 20 anos. Então, dentro da instituição, você tem um saber institucional, mas não um saber de vida. É isso. De experiência profissional. Quando você vai para... a própria formação de ensino médio e tudo, que você aprende, sei lá, raiz quadrada... para todo mundo. A minha filha tinha uma matéria no colégio que era educação financeira. Eu achei maravilhoso. Liz está aprendendo educação financeira com 7 anos. Olha que bacana. Eu falei assim, maravilhoso, porque na minha época a gente não sabia nem para que a gente fazia conta. Exatamente. Né? Não tinha vivência de você ir ali na venda comprar alguma coisa, o troco, né? A gente não sabia.
para que aquilo tudo. Então, quando a gente começa a assimilar na vida real para onde, em que campo a gente vai usar, maravilha. Falei, pelo menos a educação do colegial, eu não sei nem como é que fala hoje em dia. Formal, né? Educação formal. O básico. Né? Já estão começando a ter essa consciência. E por que a faculdade não? Eu acho que não é já não, sabe? Eu acho que... Já não, demorou, né? Mas pelo menos já começou. Quando eu entro numa escola, e olha que eu já saí da educação há 20 anos praticamente, né? 2026 vão fazer 20 anos que eu saí da educação. Aí eu entro numa escola e eu ainda vejo quadro de giz. Ah, tem muito. Pô, tem muito. Com inteligência artificial, o mundo real, ele é muito mais atraente do que a escola. Eu, graças a Deus que eu não tenho filho mais na idade escolar hoje, porque deve ser um sacrifício botar uma criança na escola hoje. Porque do lado de fora é muito melhor. Como isso não evolui, né? Por que não evolui? Quadro de giz hoje. Para aprender o beabá. A minha neta, com 7 anos, aprendeu beabá, bebi, bobu. Falando, eu já não ensinava... Eu já não alfabetizava com babebi bobo há 20 anos. A minha neta aprendeu com babebi bobo. Então, as minhas filhas aprenderam. Mas a gente tem... É isso. A gente não aprende pra vida. Não aprende. A gente aprende para aplicar, mas aplicar no... Tá, você é estética. Você aprendeu estética do rosto, como fazer uma limpeza... Né? Facial, gente, eu não entendo de estética. Eu tô aqui tentando. A parte técnica. Você aprende a parte técnica, tem curso que você aplica ali nos voluntários, e aí você pega o canudo. E se vira, filha. E aí? O Senac, eu dei aula no Senac no início do ano passado, e aí a coordenadora me falou que elas têm um módulo de empreendedorismo. O Senac é maravilhoso. E é um curso técnico. A gente já vem ouvindo falar dos técnicos, né? Que são até melhores alguns que faculdade, né? Porque é bem focado. Mas eu ainda vejo, e você deve ver muito lá no escritório, as pessoas, apesar desse aprendizado técnico lá, um módulo, 2, sobre isso, ainda existe alguma brecha ali, algum furo, porque quando elas vão pra rua... É como se não soubessem nada. Fica muito distante. É por isso aí que eu te falo, falta o piquenique. Porque aí o piquenique, assim, elas aprenderam a teoria, mesmo esse módulo, elas aprenderam na teoria. E quando elas vão pra mentora, a mentora trata de cada um. Do bloqueio de cada um. Pode estar um grupo... Né, pode estar no grupo. A gente não estou falando mentoria individual, não. Estou falando mentoria de grupo. Mas dentro desse grupo, ela recebe um tratamento especial, um olhar diferente que ela não tem, que ela se sente sozinha. Um medo, né? Eu vou arriscar, eu não tenho tanto dinheiro, mas eu vou arriscar numa mentoria. Eu vou arriscar... Aonde eu vou arriscar? Buscar esse... Arriscar que eu investir. Onde eu vou investir o pouco dinheiro que eu tenho? E se eu encontrasse com essa pessoa, eu falaria em você. Porque se você desbloquear teu medo, se você tiver conhecimento, se você tiver coragem, você vai. Então, você se joga. Então não é só também o conhecimento técnico. Tem que ter o comportamento. Também. O comportamento é um outro fator. E a mentalidade. Que aí eu vou voltar lá para o escritório, né? Dentro do escritório, quando alguém me procura para montar uma sociedade, né? Eu sempre faço uma pergunta para eles com muito cuidado, Sim. Né? Porque isso é uma coisa muito pessoal quando você escolhe um sócio. E quando você escolhe um sócio, o principal motivo que você está escolhendo esse sócio não é confiança, também, né? Não é só confiança. Deveria, né? Assim, é um dos pontos, mas não é o mais importante. Eu falo assim, engraçado, né? Você fala assim, como não? Eu falei, não é o mais importante. Primeiro, vocês têm que querer a mesma coisa, que é o sucesso do negócio. Segundo, esse sócio tem que te completar. É igual casamento. Mais ou menos, porque às vezes casamento você pega um só não vai dormir com o sócio. Não, você pega os dois casaizinhos muito iguaizinhos e se dão bem. Mas na sociedade, você não tem que ter um sócio igual a você. Não tem. Que aí eu falo, aí vai para os comportamentos, né, que eu estava falando. O perfil comportamental, que é outro fator que eu acho que todo mundo deveria fazer, um teste de perfil.
Se você é muito executor e você quer montar um negócio, é maravilhoso para um negócio que você seja executor. Eu sei. Mas se você for só executor, você vai se estrepar muito. Eu sei também. Você vai se estrepar, porque um executor tem um perfil... Não planeja. Um perfil de muita coragem. Analítico. Não é maravilhoso. Eu falo que é maravilhoso porque eu não sou executora. Eu tenho uma dificuldade, você sabe. Eu sou muito planejadora e analista. Então, assim, aí você abre um negócio, você é executor, aí você fala, pô, porque o cara pensa igual a mim, ele mete a cara junto comigo, ele tem a coragem que eu tenho, acabou. 2 estrepando. Não, aí eu falo assim, e vocês têm algum gerente? Vocês vão contratar alguém para cuidar da parte financeira, análise de contratos, fornecedores, porque se não tiver, aí eu olho assim, chega a me arrepiar, porque eu falo assim, tomara que alguém tenha um pouquinho de analista nesse perfil. Foi justamente... Porque quebra. Então, assim, a sociedade, ela tem que ser constituída não só pela confiança, mas precisa se completar. O pai e filha, meu pai e minha filha, tá, mas vocês se completam? Não, então vocês vão... Outro ponto é que vocês vão entrar em choque. Sim. Porque você é executor, o outro também é executor, porém você tem uma linha de trabalho, e ele tem a outra, um modo de trabalhar. E vocês estão atuando na mesma área dentro da empresa. E aí vai ter o choque. Eu quero que seja do meu jeito, e o outro vai falar, não, do meu é que é o certo. E aí briga de novo. E aí, assim, a sociedade perfeita é aquela que se completa. Você tem um executor, que é onde você tem dificuldade, não é falha, é só um comportamento. E você tem um analista... E que pode se desenvolver também, né? E você tem um analista. Esse analista, ele gosta da parte financeira, ele gosta da parte de planejamento, ele gosta de analisar contratos, e ele vai te dar abertura para executar tudo que você precisa executar. Só que com ponderação. Entendeu? Fala, peraí, aí não. Esse cara, eu já analisei, e ele não é um fornecedor bom, ele já deixou isso aqui na mão, vamos partir para o outro. E assim a sociedade vai dando certo, entendeu? Essa é uma dica para a sociedade. A sociedade, os sócios precisam se completar. Eu acho que saber o perfil é algo que eu aprendi tarde, né? Através de você. Mas eu acho que todo mundo tinha que fazer esse teste aí, essa análise de perfil para tudo na vida. Porque né? direciona muitas decisões. Não só nos negócios, não, direciona muitas decisões, você saber que o teu perfil quer dizer, traz clareza, né? Instintivamente eu sabia que eu era executora, que eu sempre boto a mão e faço, acabou. E faço acontecer e a coisa acontece. Mas quando eu tomei consciência do meu perfil e do que o meu analista é o último item do meu perfil e o planejador é o terceiro, quer dizer, eu sou executora e comunicadora. Sim. Pertinho os dois. Então. Mas quando eu tomei consciência de que eu não tinha nada de analista e planejadora um pouquinho de nada lá atrás, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar para isso, freiei. É isso. Freiei, falei, opa, vamos analisar mais, vamos planejar mais. Peraí, deixa eu abaixar um pouco minha energia de executora. E eu preciso... Foi quando você nunca vai ser o contrário. Não, nunca vou. Você nunca vai conseguir ser analista e planejador. É uma coisa que eu aprendi, porque eu lutava para ser executora, sempre lutei. Você sabe que a minha violenta também, né? A minha guerra é para eu ser executora, para eu ser mais comunicadora. Você consegue desenvolver, mas você nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas eu comecei a virar o jogo da minha empresa quando eu tomei consciência disso. Porque eu parei, freiei, falei, agora eu não vou fazer nada, só vou analisar e planejar. E eu me dediquei 2 anos ali só... É um esforço surreal. Muito, muito. Mas olha... Mas é necessário. E é gratificante. Sim. Que aí você busca ferramentas que te ajudam, que te dão clareza. Isso aí. Mentorias. Eu fui atrás de mentorias, fui fazer um monte de imersão, enfim... E aí o que eu falo, você pode desenvolver uma consciência sobre aquilo, mas nunca vai deixar de ser executor. E não é o que eu amo fazer. E não tem que deixar de ser. Você só tem que enxergar que é preciso.
Aí eu falei da sociedade, mas não necessariamente pode ser uma sociedade. Pode ser alguém. Contratação mesmo. Isso, alguém, um equipe, gerente que vai cuidar dessa parte que você tem dificuldade. Também não gosta, não quer. E aí, assim, você tem que buscar essa pessoa para perto de você. Eu fiz no sábado, antes do Dia das Mães, eu fiz a reunião de cultura, da primeira reunião de cultura da cosmeteria. E eu apliquei o perfil. O teste de perfil. Menino, tô dentro d'água. Nossa, menina, mas tá todo mundo no lugar errado. Vou ter que mexer muito. E assim... E vai produzir mais quando você mexer. Menina, a minha única... Além de mim, só tem uma executora na farmácia. Aí você tem que botar no lugar certo. E ela... Pois é. E aí, enfim, eu tô com aquele monte de análise de perfil em cima da minha mesa lá. O que eu faço com essa gente toda? Porque tem o principal e tem o secundário. Tem o segundo, que também pode ser usado. Foi muito bacana, até para elas, assim, a feição delas, quando elas se depararam com aquele resultado, sabe? A minha gerente falou assim, você precisa contratar outra gerente. Porque, muito legal, né? Assim, essa autoanálise, né? Óbvio que ela pode ser desenvolvida, mas... Você cobrar da pessoa errada. O que ela não pode te dar não adianta você pedir para uma pessoa ficar de frente para o cliente se ela não é comunicadora. Você vai pedir para ela fazer atendimento, ela não sendo comunicadora, vai ser um desastre. Um desastre. Porque ela vai ficar se esforçando e não vai conseguir. A minha comunicadora é atendente lá. Então, deu sorte. E aí ela um dia me pediu para ir pro laboratório. Eu falei, não, eu nem tinha feito ainda o teste. Eu falei, não te quero no laboratório, não. Aí quando ela fez o teste, ela olhou para mim e falou assim, agora eu entendi. E acalmou o coração dela, porque às vezes, né, eu falei, imagina eu pegar uma comunicadora e enfiar dentro do laboratório. Aí ela falou, é verdade, agora eu entendi. Vai ficar... Entende? Vai sofrer, vai morrer. Ou então vai tocar o terror dentro do laboratório, né? Vai ficar dentro do laboratório tentando falar com todo mundo lá de fora. Gritando lá de dentro, falando porque a comunicador tem necessidade. Sim. Tem essa necessidade de botar pra fora, né? Então, assim, eu acho que esse papo tá bem, bem gostoso. É muita entrega. Todo papo que eu sento aqui, tu vê, a gente vai, né? Entrega. Eu tô com medo de estar falando demais. Não trouxe o roteiro, Não, porque eu fiquei com medo de deixar fora alguma entrega. O que você acha que... Vamos criar um projeto, assim. O que você acha que as pessoas têm... medo do contador, talvez? Ou é falta de conhecimento mesmo? Eu acho que tem medo, tem o tabu de que vai me cobrar o olho da cara, entendeu? Então, assim, não vou dizer que não tem contadores oportunistas, tem todo profissional, toda carreira tem isso. Mas tem os contadores parceiros, assim, eu me filiei à CF e foi assim, porque todo mundo me questionou, né? Você tem um escritório há anos, o escritório era do seu pai, passou para você. Por que se filiar? Porque são parceiros. E aí, assim, todos os franqueados, eles trocam informações. A gente não é concorrente um do outro, sabe? Então, assim, é uma rede, né, de apoio. Isso, é uma rede de apoio. E lá a gente trabalha muito isso para fora também. A gente trabalha entre a gente é parceiro um do outro. Um está sempre ajudando o outro, porque dentro da contabilidade existem complexidades, né, em relação a declarações, a Receita Federal. É muita carga de informação em cima da gente. Informação, obrigação, sabe? Coisas novas todos os dias. É complicado ser contador. Tem que amar muito a profissão. Tem que amar muito. Toda profissão tem que amar muito. Eu amo, mas a gente fica exausto. Porque exausto dessas coisas, sabe? Você nunca está atualizado 100%. Não consegue. Porque todo dia há uma mudança na legislação. Então, isso dentro da franquia, eu me sinto acolhida, não me sinto sozinha, porque eles são parceiros. E eles têm essa política, sabe, de parceria fora do escritório, de parceria entre relacionamento contador-cliente. É diferente. Nosso relacionamento, a política dentro dessa franquia, é a política que eu sempre busquei, sabe? Eu sempre declarava isso. Gente, o contador tem que ser parceiro. Não precisa ser seu amigo, mas tem que ser teu parceiro, porque ele está cuidando do teu negócio. Sim.
Cara, ele está cuidando do teu financeiro, da tua parte principal, que vai trazer o pão e o leite para casa daquela Sim. família, entendeu? Então ele tem que ser parceiro. Ele não tem que ser tudo cédula, entendeu? Uhum. Nem tudo é cédula. Aí, e essa franquia é uma franquia bem bacana. Quem não tiver acesso a mim, né, mas tiver acesso a algum dos parceiros, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que nós somos parceiros. Nós somos pessoas que querem ajudar as pessoas a crescerem. É possível Sabe? para você fazer essa primeira reunião, esse primeiro contato online? É, Sim, né? sim, sim. Na pandemia foi. Tudo online. É. A gente viu que é possível, né? Então, se você eu tinha um quiser. escritório em Rio das Ostras, né? Só que no começo da pandemia tinha a barreira, você não podia Sim. sair, você não podia entrar nas outras cidades, né? Eu até tentei atender um cliente em Búzios na época e tinha barreira, não pude passar. Eu tive que 1000 coisas para tentar atender o cliente que estava sendo fiscalizado. Então a gente começou a fazer atendimento online, Sim. através de videochamada, através de reuniões. E aí a gente viu que a barreira não existe. É. Não existe mais. O mundo digital possibilita a gente estar onde a gente quiser. Se Atender alguém aonde assistir estiver. esse programa lá do Maranhão e quiser você como contadora, é Sim, possível é isso? possível. É possível. A franquia dá esse suporte também. Né? A franquia dá esse suporte fiscal, que é assim, a grande dificuldade que a gente tinha é que cada estado tem uma legislação, cada prefeitura também. Uhum. Então não adiantava a gente entender só da esfera federal, Uhum. né? Que a gente fala assim, pô, eu sei tudo sobre o estado do Rio, mas aí o cliente abriu lá no Maranhão, e aí? Uhum. No Maranhão, na cidadezinha X, qual é a alíquota dessa prefeitura? Qual era? Então a franquia, ela também me dá esse suporte de fiscal no Brasil inteiro. Sim. Entendeu? Então eu não tenho mais dificuldade, eu não preciso mais estudar aquela região para atender um cliente. Você tem um parceiro Eu que vai tenho te um dar o parceiro, suporte. isso. Eu tenho um parceiro que já vai me dar todos os pontos que eu preciso e aí agiliza mais o retorno para o cliente. Quanto eu vou pagar de imposto de ISS, a franquia já me ajuda. Uhum. Porque o contato com essas esferas também não é fácil. Uhum. As prefeituras não são acessíveis. A gente não Não são. anda, um negócio formal não anda sem contador. Não. Não anda sem contador. Porque Não eu anda. tenho uma amiga, que você conhece, Aham. que ela tira as guias não sei aonde. É o contador digital, a contabilidade digital. Ah, A contabilidade digital, ela existe. Ela é um valor bem mais acessível, mas ela só serve para isso. só para tirar guia. Só para tirar guia. E ela tem demais. Eu não sei se elas atendem lucro presumido. Elas só atendem simples. O que é o lucro presumido? É um outro enquadramento. Então, assim, normalmente são atividades que não podem ser simples ou que não compensam a alíquota do simples. Porque o simples Por causa já não é do mais faturamento. simples. Nem Não? sempre só faturamento. Às vezes a atividade não pode. Ela está impedida de ser simples ou então existem anexos. O que eu falo, contabilidade é complexo. Uhum. Existem anexos dentro do simples, né? E às vezes, igual um médico, um dentista, eles precisam estudar se vale a pena eles caírem no anexo dentro do simples, Uhum. né? Se ele for pequenininho, não tiver funcionário, sim, compensa. Se o faturamento dele for subir, o contador tem que analisar isso tudo, fazer um planejamento tributário para ele e estudar. Mas assim, lucro presumido, ele paga um monte de imposto diferente do simples. Mas que não deixa de estar dentro do simples, tá? Porque a guia do simples é uma só. Então, por isso que eu falo, a contabilidade é mais fácil. Você pega o faturamento, emite a guia do simples e te paga. Mas também você só tem aquilo. Você não tem uma contabilidade fechada. Né? Você não tem um contador te acompanhando como está o crescimento da sua empresa ou onde você está errando na precificação, porque tem programas e contratações de contador que a gente já pode falar isso. Você está tomando prejuízo nesse produto. Uhum. Esse produto está te dando prejuízo. Então, e o lucro presumido não. O lucro presumido ele são
Agora eles unificaram, né, o PIS e o COFINS dentro de uma guia, aí paga o IRPJ, é contribuição social, a folha de pagamento é calculada diferente, ela tem uma carga tributária maior, e tem várias particularidades de obrigações. Qual é a vantagem? Às vezes a alíquota, porque a alíquota é fixa. Ah, tá. Entendi. Entendeu? A alíquota é fixa. Apesar desse trabalho todo maior para o contador, a alíquota dele é fixa. E do Simples é uma tabela progressiva. Entendi. Entendeu? Conforme você vai subindo o faturamento, você vai pagando mais imposto. No lucro presumido, a alíquota é fixa. Você calcula tanto de ISS, tanto de PIS, COFINS, imposto de Tudo renda, em cima de uma acabou. alíquota só. E acabou. Uhum. Entendeu? E às vezes essa alíquota é bem mais baixa do que... Vale mais a pena do que ser simples. Sim. Entendi. Sim. Isso assim falando... Sim, óbvio. Não aprofundando, mas aprofundando um pouquinho mas só. assim, para uma... Mas para uma contabilidade digital, você tem que ter cuidado, porque você não tem um contador. Você só tem a guia. Você não tem assessoria dele, entendeu? Você não vai ter o acompanhamento, até o acompanhamento, se vale a pena você ser simples ou não, entendeu? Você não vai ter. A folha de pagamento, se você registrar funcionário, não sei se já tem... O I-Social... Não sei se já tem contabilidade digital fazendo, eu acho que não. Acho que também Porque não. tem a particularidade do ponto, hora extra, rescisão. Também não tem. Uhum. Então, ela atende um certo ponto. É igual o MEI. É limitado, né? Igual o MEI. Então, ela é o valor que você paga. Você paga R$100 e poucos, vamos dizer assim, você vai ganhar um trabalho dentro desse valor. E sim, acabou. Sim. E acabou. É um trabalho que não te ajuda em nada, né? Só te evita pagar cara multa. crachá, como dizia o outro, não é isso? É isso. É papum, é só aquilo ali e acabou. Você quer subir o nível, aí você vai subir o valor. E aí, às vezes, assim, papum é uma solução, às vezes, para uma empresa, não vou nem criticar totalmente, não. Às vezes é uma solução para uma empresa que está passando por uma crise, não quer gerar mais multa e juros e nada. Temporário, vai ajudar, né? Te dá um socorro, porém, aí você tem que ter cuidado, porque você não está tendo assessoria. Sim. Né? Você não está tendo uma pessoa para te auxiliar a sair disso. Uhum. Né? E aí eu falei assim, aí o contador pode chegar e fazer um planejamento com você. Qual é a sua dificuldade? É essa? Então vamos ver quais são as possibilidades de resolver esse problema. Sim. Pode não ser a hora, mas pelo menos você já tem uma luz ali sobre o que você precisa providenciar para sair disso. Entendeu? Um planejamento estratégico, ele é um trabalho que o contador oferece ou é um diferencial que um contador pode oferecer? Depende do ou que... nada a ver? Não, o planejamento estratégico tem que ser da empresa, particular de cada um. A gente pode auxiliar nessa montagem. Nessas informações. Eu tô falando um termo que a gente conhece teoricamente. Porque estratégico em que ponto? Se a gente botar na ponta do lápis mesmo e trazer para a realidade, eu posso considerar aí que 5% das empresas, estou sendo bem, faz um planejamento estratégico. Não, várias fazem. Porque é muito... muito raro, assim. O que a gente pode auxiliar nesse planejamento estratégico da sua empresa? Aí você chega para mim e fala assim, eu estou com um planejamento estratégico de dobrar o faturamento. Eu quero saber, isso vai refletir aonde? Tributariamente, porque aí tem o simples que dá, se você for simples, dá o salto, ou às vezes... Para isso, eu vou precisar contratar funcionários e qual é a projeção que isso vai... O impacto disso na minha despesa. Isso aí. Então, a gente pode te ajudar a montar o planejamento estratégico. A gente não monta, porque a estratégia é sua. Sim. Quem está dentro do negócio, quem sabe o que o negócio está precisando é você. Aí, a gente auxilia? Sim, o contador auxilia. Aliás, o contador deveria auxiliar. Sim. E, né, esse salto. Talvez a elaboração do planejamento estratégico devesse ser feito com o contador. Sim. Né? Junto já com no momento de a gente elaborar, não faz, né? Porque a gente não entende sobre o seu negócio. Eu vou abrir uma borracharia. Eu não entendo de fornecedor de pneu, de macaco, de estrutura física, não vou entender nada sobre isso. Mas se você me falar
que vai investir um valor e que a projeção de retorno é em tantos meses e que dali para frente vai dar aí já entra. Uhum. Aí eu já entro. Nos números eu entro. Uhum. Não entro no planejamento que você vai fazer para isso acontecer. No planejamento que eu digo de obra, estrutura, contratação, não. Mas o reflexo financeiro, sim. Aí eu entro. Muito bom. Eu queria muito que todos me procurassem para montar. Sim. Fazer esse planejamento estratégico. Os impactos, né, negativos seriam muito menores, né? Seriam menos assustadores. Você estaria já pronta para aquilo. É o que eu falo, é o medo, né? Mas aí, não sei. As pessoas têm medo de... Por que tem medo de contador? Gente, contador não é parceiro. Medo do contador, não. É medo... Dos números? Eu acho que sim. Eu acho que... Não só dos números, não. Dos riscos, dos planejamentos. Fugiu a palavra, dos desafios. Ou dos planejamentos, porque são executores e aí não querem ver números. Não querem. Eu acho que esse papo foi muito bacana, porque me trouxe muito a minha realidade, né? De ter, no início do meu empreendimento, ter sido só executora, nada planejadora, e o quanto que eu, né, me prejudiquei por isso, apesar das orientações que você me deu, outras pessoas me deram. Mas né? Sabe o que acontece? Quando o executor não tem clareza sobre o seu perfil, ele acha que só ele está certo. Entendeu? E acha que tudo vai dar certo. Ninguém vai parar. Não, mas não é parar, é só caminhar da maneira mais segura. Não é nem errado, mas da maneira mais segura. Uma amiga minha um dia viu eu no Instagram eu divulgando a mentoria de gestão, né? Porque eu não sou gestora de formação, eu sou gestora de aprender na vida. E hoje eu acho que eu sou gestora. E ela falou assim, olha só, ela fez da pior dificuldade dela a maior força dela. E o maior conhecimento. Porque você sabe, você talvez tenha mais conhecimento do que uma pessoa que nunca tenha passado dificuldade. Sim. Aí você pega... a gente já até conversou uma vez, né? Você pega uma pessoa que só teve sucesso na vida. Na hora que bateu uma crise. E você pega uma pessoa que já quebrou, já levantou. O Geraldo Rufino, eu adoro ele, porque ele é um exemplo de quantas vezes ele quebrou, quantas vezes ele levantou. Então, essa pessoa é uma pessoa que pode orientar muito mais. É porque ele sabe resolver problema. Não, ele sabe te ensinar que aquele caminho erra. Porque o outro só sabe o caminho que acerta. Mas assim, aí você deslizou. Não é que o só acerta não, e o que tá errado. Não, o que dá certo para você pode não ser para mim. Porque o meu negócio é diferente do seu. Sim. Então, quando você tem uma montanha-russa na sua vida, que você já acertou muito, mas errou, mas você acertou, mas errou, você tem essa ponderação. Olha, eu fui por aqui e não funcionou. Vamos para outro caminho. Avalia. Pensa bem, vê os riscos. Não, eu acho que a pessoa que já quebrou, ela sabe exatamente o caminho que você não tem que ir. E ele vai te segurar. E vai falar assim, o outro tem a dúvida. Ele só foi pelo certo, mas ele nunca tentou o errado, para saber se realmente o errado vai dar erro. Então, ele convive só engessado. E aí o outro não, o outro ele pode te falar com certeza e convicção que eu fui pelo caminho, esse deu erro, esse deu bom, esse deu erro, esse deu bom. E aí eu falei assim, e como é que você saiu do ruim? Mas, por exemplo... Não, e olha só, e quando deu ruim, o que você fez? É isso aí, ele sabe resolver problemas. Ele vai saber te orientar, falar, olha, agora para, freia. É isso. E não paga o banco, vamos pagar a folha. Qual é a prioridade para você se erguer novamente? Então, ele sabe. É isso ele sabe, ele tem um conhecimento muito mais precioso. É o que eu falo com o meu filho, com o Vitor. É o que eu falo com o Vitor. Aonde você, na empresa do seu pai, você não tem trabalho, você tem que continuar dando certo. Na minha empresa, você vai aprender. Vai aprender. A empresa do pai dele... Ele tem que continuar dando certo, mas aí ele não vai se arriscar nunca. Aí a escolha dele, Então, assim,
esse caminho que sempre deu certo não quer dizer que é o caminho 100% de sucesso sempre. Isso aí, porque tem... Tá sempre... engessado, você tá isso aí. engessado, você tá dentro daquele padrão. Sempre foi assim, vai continuar assim, porque isso sempre aí. deu certo assim. Mas se você arriscar um pouquinho aqui, o que acontece? Eu não arrisca. eu não aprendi com os meus sucessos, eu aprendi com os meus erros. Mas a gente aprende muito mais. Dói, com a dor. é doído, Aprendi, mas a gente aprende muito mais. aprendi com as toda cabeçadas certeza. que eu dei. Com toda Toda dúvida, sem dúvida nenhuma. Aprendeu, Só não, aprendi. amadureceu. E aprendi muito. Coisas, termos, né, técnicos e executar coisas que eu não tinha ideia do que se tratava dentro de uma empresa. Ou que eram importantes, né? E hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como que eu queria ser empresária com essa, enfim, né? Com essa carga de conhecimento há 10 anos atrás. Mas eu não, assim, né? eu não me arrependo, assim. Eu acho que eu já me arrependi, mas eu hoje sou grata pela minha história. Eu só tô aqui. Você pode compartilhar? Eu posso ajudar muita gente, mas eu só cheguei aqui por todas as cabeçadas que eu dei. Podia ter sido menos, né? Podia, mas tudo bem. O caminho foi esse. Esse, já está percorrido, já está caminhado. E assim, muitos insights, muita gente boa comigo, mas se eu puder ajudar 1% das pessoas que querem empreender a errar menos, eu já vou estar feliz por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. E o Geraldo Rufino fala que a missão dele é essa, é encurtar, porque ele já errou muito. Mas aí a grande experiência que ele passa é que é ser resiliente. Nunca entregou os pontos. Ele fala que ele nunca faliu. Ele nunca faliu, ele já quebrou, mas nunca faliu. Porque ele se ergueu. Eu nunca fali. O senhor já faliu? Eu nunca fali. Eu só fiquei... só quebrei. Só quebrou. Ele só quebrou. Ele é um barato, ele é um... Quebrou um negócio, ele não faliu, ele quebrou o negócio. Mas ele se reergueu. E aí eu acho que é isso. Mas quem isso aí... Quem tá no campo, quem tá no mundo empresarial só quebra quem arrisca, né? Sim. E mas também só tem sucesso quem arrisca. Também. É 50%. É meio. Mas se você tem um mentor, um contador para te orientar, esse risco diminui. Você pode diminuir os riscos. Sim. Mas a gente o negócio aí é como cada um... Eu acho que tem tudo... porque eu acho que é uma tríade mesmo. Conhecimento, mentalidade e comportamento. É isso aí. Quando você alinha essas 3 coisas aí é sucesso. É sucesso. Tá faltando um mentor aí no meio. Mas aí o mentor vai fazer... O mentor vai fazer a ponte. Tá junto com o conhecimento. O mentor vai fazer a ponte. Porque quantos empresários que não se preocupam com o autodesenvolvimento, com a mentalidade. A gente está sempre buscando essas coisas. Sim. Faz terapia, vai para curso, vai para imersão, faz terapia de novo, vai para curso, vai imersão. Né? E tem gente que não se preocupa com isso. E aí o mentor vai fazer essa ponte aí. As mulheres fazem mais isso que os homens. Eu acho. Mas os homens também têm mais habilidade do que as mulheres. Outras, nem sempre. No generalizando, para coisa do negócio, dessa... Você acha? Eu não vejo diferença. Eu acho que eles têm um outro olhar diferente da gente. A gente ainda, por mais racional que a gente seja, a gente ainda é muita emoção. A gente ainda tem muito coração agindo. Então... Pode ser. Né? Mas eu já conheci empresários que tinham corações gigantes também. Sim, mas o homem é mais racional por natureza. Mesmo tendo esse coração gigante... Ele é mais racional por natureza. E a gente estava conversando sobre isso. O negócio que é só sonho e não vira negócio, ele se torna pesadelo. A cosmeteria quase virou meu pesadelo. Sim. Né? E ela... nunca foi pesadelo. Ela quase virou meu pesadelo. Ela quase virou meu pesadelo. Se eu não... Naquele momento, não freio, não paro e não boto a minha analista e a minha planejadora um pouco mais para cima, seria meu pesadelo, porque eu não ia ter força para seguir. Eu não ia ter força. É o desafio. É um desafio do negócio. Talvez
tenha sido uma fase necessária para Sim, enxergar o quanto é sim, importante ter um analista sim. planejador. E de E aprendizado mesmo. executor não é tudo, né? Enfim. Eu acho que conhecimento é tudo. E não é só contador, eu acho que tem várias ferramentas que a gente pode buscar, tem cursos que podem te alinhar. Sim. Né? Eu acho que é isso, a pessoa não pode sair com um canudinho Não pode debaixo do parar. braço ou um certificado achando que aquilo ali é o suficiente. Não é. Não é. É o suficiente, às vezes, para você ser um CLT. Mas para ser um empresário é estudo a vida toda. É estudo. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz, espero que a gente tenha conseguido assim, iluminar a mente de muitas pessoas, encorajar as pessoas a empreenderem, porque é pauleira, mas é maravilhoso, não é? A procurar suporte com pessoas importantes. Exatamente, formar uma rede de apoio bacana para se dar, para ficar seguro, né? E acabar com medo de crescer, com medo de evoluir. Contador pode ajudar, mentor pode ajudar. É uma rede. Tomara que a gente consiga botar assim a sementinha do empreendedor no coração de algumas pessoas e saber, e que elas saibam que tem a Clarice aqui, só entrar em contato, o contato dela vai ficar aí na descrição e vai aparecer também quando editar. Tem eu como mentora, tem outras tantas pessoas aí, é só você se identificar, se alinhar com a pessoa e começar com essa rede de apoio, diminui os seus riscos sim, mas não começar, aí pode ser um problema para você. Então, coragem, mulher, você é capaz. A minha dica é comece. Dê o primeiro passo. Tem um ditado que diz, dá o passo que Deus dá o chão, não é isso? Isso aí. É por aí. E não se sintam sozinhas. Sozinhas, eu falo sozinhas, mas tem muito homem, né? Não se sintam nunca sozinhos. Tem uma rede de apoio. Isso aí, busca ajuda, que tem muita gente aí para ajudar. E nem sempre a rede de apoio também é o marido, é o filho, é o pai. São profissionais. São profissionais que podem te dar uma entrega diferente. Né? Uma orientação mais... É um apoio diferente. Muito obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada. Até o próximo. Tem mais coisa bacana vindo por aí.